Olá, tudo bom? Aqui estou eu novamente para mais um vídeo. Dessa vez ele é bem mais rápido, mas muito importante. Então eu gostaria que você prestasse atenção e talvez fizesse anotações, depende aí da sua memória, do que você vai extrair desse vídeo. Mas ele é importantíssimo, que eu vou falar um pouco sobre clientes mesmo. Essa dica, essa recomendação eu peguei daquele questionário que eu pedi para você responder. Logo, muito obrigado por ter respondido, se você respondeu, ou se ainda não o fez, por favor, entre lá e responde, porque isso me dá ideias, me ajuda a direcionar o conteúdo. Uma pessoa me fala assim, você podia me falar mais sobre o cliente em si. Então é isso que eu vou falar aqui, como tratar com o cliente e como dar o preço do seu serviço para a pessoa que quer te contratar. Então vamos lá. Primeiro temos que entender a mente do cliente, isso é fundamental. Quando uma pessoa quer contratar um redator freelancer, o que ela quer? Primeiro, ela quer o preço mais baixo possível, sempre. Sempre ela quer pagar o mínimo possível. E pior que eles são fogo, porque eles... tem alguns que ameaçam ir para outra empresa, mas até aí isso é normal, né? Se você não vai comprar Coca-Cola, você vai comprar Pepsi, você vai comprar Antártica, você vai comprar Quat. Cada um tem o seu gosto. Aí o cara vai lá, tem uns que tentam pedir desconto, fica chorando e tal. O que eles querem é sempre o preço mais baixo dentro do que eles acreditam que é o valor do serviço. Valor e preço são coisas diferentes. O preço é aquilo que você paga. O valor é aquilo que você recebe. Ou seja, quando você está pagando R$3 numa Coca-Cola, você está pagando aquilo porque matar a sua sede, sentir aquele sabor, vale R$3 ou mais do que isso. Quando você vai, por exemplo, entrar num clube, você paga uma mensalidade para esse clube, você acha que a sua diversão, a sua saúde vale mais, tem um valor abstrato, monetário, mais alto do que o preço que você está pagando para entrar nesse clube. Ou seja, você como redator, redatora, tem que entregar mais valor com um preço mais baixo, para a pessoa sentir que está ganhando alguma coisa além do que ela comprou, entende? Para ela sentir aquela sensação é bom, né? Mas para ela ver que fez uma boa escolha. Então, o preço mais baixo não quer dizer que você tem que vender texto a 1 centavo, que é o mais baixo possível. Quer dizer que você tem que dar o preço mais baixo para a sua audiência. Por exemplo, se eu estou tratando se o dono da Coca-Cola quer abrir um blog, o preço mais baixo para ele pode ser R$100 por um artigo, R$200 por um artigo. Mas se eu estou tratando com uma pessoa que está começando a internet, o preço mais baixo possível que ele quer é R$5, por exemplo. Ou seja, você tem que entender qual é o preço do seu cliente, do seu público-alvo. O que eles querem também é sempre entrega no prazo. Isso parece até redundante, besteira dizer, mas esse é o principal problema dos redatores freelance. Eles atrasam muito, atrasam sempre. Não sei se é porque se embolam lá com os textos, se eles esquecem, se é muita gente eles acabam perdendo o foco, mas esse é um erro crasso, muito comum. E se você conseguir entregar sempre no prazo, você vai ter vai ter uma vantagem muito grande sobre a sua concorrência. O que o cliente quer também é ter o blog dele, o site dele, bem colocado no Google. Então, ele quer comprar algo barato, que seja entregue no prazo e que o coloque no topo do Google, na primeira posição. Sabe? Ele tem, por exemplo, um site de saúde, ele quer colocar o texto lá, como emagrecer em 10 dias, na primeira página. É para isso que ele está te contratando. Por quê? Porque isso vai trazer mais visitas. Com mais visitas, vai ficar mais famoso. Mais famoso, ele vai vender mais ou conseguir mais seguidores, mais assinantes por e-mail. Isso se chama conversão, que é você transformar um usuário comum, uma pessoa qualquer, em um cliente ou em um seguidor. Por isso que usamos essa palavra bastante, ela é muito comum. E se você usar até na interação cliente, conversão, ele vai perceber que você manja do assunto, entendeu? Então é uma boa você gravar essa palavra. Por que tudo isso? Porque no fim de tudo ele quer, na verdade, dinheiro. Então, agora que você entende a mente do cliente, que é basicamente isso, sério. Eu falei em 2 minutos, mas
parece assim, nossa, você simplificou demais. Não, é isso mesmo. Eles querem algo muito simples, eles querem mais dinheiro. E mais dinheiro só vai conseguir atingir os outros passos aí superiores a ele, que está acima. Então, o que você consegue fazer quando você está tentando convencê-lo a te contratar? Bom, você tem que passar uma percepção de valor, para ele sentir que o preço é o mais baixo possível. Você tem que deixar ele calmo, você vai entregar no prazo. Você também pode falar, você não é garantir, porque garantir é impossível, você não tem como falar, eu vou colocar seu blog, seus textos na primeira página do Google. Isso é, assim, é algo muito volátil. Você pode estar na primeira página do Google, depois pode cair, e você não pode prometer uma coisa dessa, porque não é certeza que você vai conseguir colocar, depende de muitos fatores. Relevância do blog, blogs mais antigos ranqueiam mais fácil que os blogs novos, o plugin de SEO que ele usa, o nicho que ele está, a periodicidade de publicação, ou seja, é muita coisa. Então isso não pode garantir, mas você pode falar que o seu texto vai estar otimizado, vai estar com regras de SEO, isso vai ser assunto para outro vídeo, bem utilizadas, que vai ter mais chances de colocá-lo na primeira página do Google, ok? E com isso vai trazer mais visitas. Então você pode usar na sua carta de persuasão esses termos de preço, de prazo, de Google, de visitas, de vendas e de dinheiro, para a pessoa sentir, perceber que te contratando ela vai ter resultados sólidos. Porque percebe, é muito difícil assim, você vai comprar uma Coca-Cola, por exemplo, você sabe que você pagou R$3, você vai ter a Coca-Cola. Mas quando você compra um artigo, você paga R$15 em um artigo, por exemplo, que você não sabe se vai dar certo, você não sabe se vai ter prejuízo, é algo muito, sabe, não é palpável, nenhum cliente consegue encostar no texto, igual a gente encosta numa Coca-Cola, numa pizza. Então há sempre uma barreira entre o cliente e você, porque ele não sabe se ele vai ter o resultado, então ele fica sempre receoso, não sabe se vai fazer besteira ou se vai dar um tiro certeiro. Isso quando é um blogueiro mais jovem, mais novo no mercado. Os mais antigos, por outro lado, eles já entendem sobre o assunto, é mais fácil de convencê-los, você não precisa nem fazer uma grande carta de persuasão, é apenas você falar o que você vai entregar, como vai entregar, que ele já entende do assunto. Por isso que é importante você entender com quem você está lidando também. A Palantir Network, a agência de conteúdo, a minha agência, ela tem como público-alvo pessoas que estão iniciando no mercado. Então a gente tem que ter uma paciência muito grande, porque são pessoas que realmente não tem medo de investir, tem medo de não ter resultados, tem medo de gastar dinheiro à toa, tem medo de não fazer um bom negócio, tem medo de não receber no prazo, ou seja, tem medo de tudo. Então preciso quebrar cada obstáculo deles, cada obstáculo igual eu mostrei aqui para você. Agora, quando chega uma pessoa mais experiente para contratar nosso serviço, já é um pouco mais fácil. Agora, conseguindo um cliente. Como conversar com? Vamos supor que você aplicou o que eu disse na outra aula de Facebook. Você entrou lá no Facebook, você conversou com as pessoas, adicionou como amigas, tem lá vários amigos, uma rede grande de contato, beleza, você tá agora com várias pessoas te perguntando se você tem disponibilidade para escrever textos. Perfeito, é assim que tem que ser. Você ser participativo, as pessoas verem que você existe, verem que você trabalha com redação e buscarem um orçamento. Agora, como falar com eles? Eles pediram, por exemplo, mais detalhes sobre o seu serviço, ou que eles querem te contratar, que precisam de artigos para os blogs deles. Você precisa entender, primeiramente, qual é o objetivo dos textos do seu cliente. Eles querem mais vendas? Eles querem ganhar dinheiro com o Google AdSense? Não sei se você já ouviu falar, mas o Google AdSense é a plataforma de publicidade da Google. Quando você entra no site, você vê aqueles blocos quadrados ou aqueles retangulares, na verdade é do Google. Eles estão vinculando anúncios de pessoas que pagaram para estar nesses lugares. Você pode pesquisar na internet depois como funciona o Google AdSense, vai ter muito texto e você vai tirar dúvida. Também vou falar disso mais pra frente. Ou de apresentação, por exemplo, um cliente de um site institucional ou cliente de uma loja. Então ele tem lá vários produtos, cachecol, luva, gorro. Você tem que fazer a apresentação do produto, falar para que serve, como usar, tal. Ou seja, você precisa entender qual é o objetivo do texto, porque cada um é diferente.
Para a venda, por exemplo, você tem que saber qual que é o produto, você tem que escrever numa linguagem persuasiva, uma linguagem que faça a pessoa ter interesse, ou que pelo menos tenha vontade de conhecer o produto. Google AdSense, por outro lado, já é algo mais informativo. Você não precisa convencer a pessoa a comprar o produto, porque aqui o ganho é do clique. Então a pessoa clicou, você já ganhou. O que você precisa fazer então é informar aquilo, informar sobre o assunto, para a pessoa ficar feliz, navegar mais no site. E a apresentação, o nome já diz o que é. Depois que você entender o objetivo, você tem que saber o número de palavras que o seu cliente deseja por artigo. É por meio do número de palavras que você vai precificar. A gente vai falar isso nesse vídeo ainda um pouco mais adiante. Então ele vai lá e vai falar, o mínimo assim que a gente vende são 300 palavras. Ou seja, um texto com 300 palavras é o mínimo, porque dá um pouquinho mais de meia folha de uma página 4. Que é algo necessário para ter alguma mensagem. Não tem como um texto ser menor que isso, ficar sem sentido, ficar muito superficial e também não ranqueia direito no Google. 300 é o mínimo para ficar lá na primeira página, tal, para ter mais poder de fogo contra os outros sites. Depois que a pessoa te disse, eu quero artigos de 400 palavras, você vai saber quantos artigos de 400 palavras. Eu quero 10 artigos, beleza. E 10 artigos você quer em quanto tempo? Periodicidade. Você quer que eu te envie todos os dias, um por dia? Você quer os 10 artigos no sábado? Você quer os 10 artigos em 2 por semana, durante 5 semanas? Como você quer a entrega? Esse é um diferencial muito interessante, você se adequar ao cliente, é o que a gente sempre usa. Às vezes as pessoas chegam e falam, quando você pode entregar? E eu retruco com a mesma pergunta, porque quando a pessoa precisa, não adianta nada eu falar que eu posso entregar daqui a um mês, se ela precisa de 2 por semana. Por isso que eu gosto de saber quando o cliente quer o texto. Se a pessoa quiser 10 hoje, eu vou falar, não, é impossível. Mas pode ser 10 amanhã, pode ser 5 amanhã e 5 no outro dia. Então você tem que lidar com isso pessoalmente, individualmente. A forma de pagamento também é muito interessante. Eu recomendo bastante que você crie uma conta no Bcash, no PagSeguro, no PayPal. Por quê? Esse erro eu cometi, então é bom que você não cometa também. Por muito tempo eu aceitava só apenas transferência bancária, e eu só tenho conta no Itaú. Então eu perdi muita venda com isso. Porque imagina, a pessoa ela quer contratar R$600 em textos, quer contratar, sei lá, 60 artigos, quer publicar 2 por dia, quer publicar 1 por dia durante 2 meses, sei lá, quer um valor assim relativamente alto. Só que ela não tem 600 para dar ali, a bala na agulha. Ela não tem, ela vai o que? Dividir no cartão de crédito. Então, se você oferecer parcelamento no cartão, por exemplo, a pessoa vai ter mais chance da pessoa comprar de você. E o Bcash, o PagSeguro, o PayPal fazem isso cobrando uma taxinha básica, mas é melhor do que você perder o cliente. Então é algo que eu recomendo bastante. Outra coisa, eu só tinha conta no Itaú, só que mais gente tem conta no Bradesco, tem conta na HSBC, tem conta, sei lá, na Caixa. Então, se você oferecer mais bancos para elas fazerem transferência bancária, as chances dela ter o banco que a sua plataforma oferece, as chances são muito altas. Então, o Bcash oferece isso. Você então manda uma fatura e ela escolhe. Eu quero pagar por boleto. Eu quero pagar por transferência bancária. E lá tem vários bancos. Quero pagar por cartão. Aí lá tem Visa, Mastercard, etc. Logo, ofereça o máximo de formas de pagamento possível para não ter desculpas para fugir de você. E eu perdi muita gente porque eu percebi que quando eu lancei a Palantir Network, comecei a usar essas formas de pagamento mais diversas, eu percebi que muita gente pagava no boleto, muita gente pagava no cartão. E antigamente, as pessoas só faziam transferência bancária. Então eu falei, porra, olha quantas vendas eu perdi nesse tempo todo. Olha o quanto eu deixei de ganhar. Porque pessoas também apareceram comprando R$1.000 em textos na nossa agência. E é o que ela fez, ela dividiu em 10 vezes de R$100. Para ela saiu bem mais em conta do que ela ir lá e dar R$1.000 em transferência. Por fim, você pergunta os detalhes do artigo. O que a pessoa tem de informação, ela tem alguma fonte que ela acha legal você ler, ela tem o título, ela tem palavra-chave para você trabalhar em cima. Ou seja, você tem que trabalhar sobre aquilo que o cliente deseja.
eu tenho um blog de saúde, eu quero contratar de você 10 artigos. Eu posso mandar, por exemplo, 10 títulos. Como perder peso, como emagrecer, como ganhar músculos, como ganhar condicionamento físico. Ou eu posso mandar a palavra-chave, por exemplo, perder peso com chá verde. Aí você cria o título e cria o texto. Pode ser como perder peso com chá verde, 5 dicas para perder peso com chá verde, 3 conselhos para perder peso com chá verde, e assim por diante. Beleza? Ou pode ser também só o assunto. Eu tenho clientes que falam, eu quero textos de passagens aéreas. Aí eu vou lá e escolho as passagens aéreas que eu achar interessante, eu escrevo e eu publico, e ele gosta. Então isso é de cliente para cliente. Você precisa ter tudo isso alinhado. Por isso que eu falei, se quiser anotar, é interessante, você faz tipo um checklist. Quando você for conversar com o cliente, você vai lá e pergunta. Quando ele responder, você dá um tiquezinho e assim por diante. Antes que eu me esqueça, a gente costuma sempre pedir o pagamento adiantado. Até porque depois a pessoa, ficar cobrando a pessoa para pagar é fogo, viu? Cansa. Porque ela fala assim, vou pagar, e não paga. Aí você vai ficar todo dia lá mandando um e-mail para ela, tal, isso enche o saco. Então você pedir adiantado, depois você envia, não tem mais dor de cabeça, não tem mais nada de problema. Agora, a segunda parte, como precificar os artigos. Na verdade, a pergunta certa é, quanto custa o seu tempo? Porque um artigo, você está trocando o seu tempo pela escrita dele, certo? Então o preço tem que ser o quanto você acha que vale o seu tempo. Aqui é muito relativo. Por exemplo, se você quer ganhar R$50 por dia, durante um mês, que dá R$1.000, R$50 por dia, você fala assim, bom, eu tenho, sei lá, 5 horas livres para trabalhar. Então eu quero fazer pelo menos um por hora. Então a minha hora pode ser R$10, que não está nem aí, não tem problema. Logo, você pode vender os seus textos a R$5, por exemplo, fazer um a cada meia hora. Ou você pode vender seus textos a R$10 e fazer um a cada hora. Ou seja, você escolhe o quanto vale o seu tempo, quanto custa a sua hora, para você precificar os seus artigos. Quanto menor o artigo, menos tempo você leva para criá-lo. Logo, o preço que você tem que dar para o seu cliente é por número de palavras. É assim que a Palantir Network precifica e todas as nossas concorrentes. Quanto que é um preço por 300 palavras? Quanto que é um preço por 400 palavras? Por 500? Isso é muito, muito relativo. Eu poderia te falar agora, por exemplo, um preço base, né? Que você pode estar se perguntando. Quanto que é o mínimo? Quanto que é o máximo? Isso é muito relativo. Por exemplo, tem jornalista aí que cobra R$150 uma página do Word. Tem redator que cobra R$4. Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu cobrava R$1 por 100 palavras. Ou seja, um texto de 300 palavras custava R$3. Muito, muito barato. Foi. Mas eu nunca tive um orgulho, assim, nunca fiquei com orgulho ferido de vender barato o meu texto, porque eu sabia que era questão de tempo até crescer. Eu acreditava que se eu vendesse o texto barato, a pessoa gostaria de mim e eu ganharia mais fama. E foi o que aconteceu. Vendi barato e tal, e hoje está do quádruplo do preço. Opa, trava a língua. Então, tá por R$12 um texto de 300 palavras hoje. Logo, o preço você que escolhe. Se você quiser R$5, se quiser 7, se você quiser 10, se você achar que 20 é o que vale o seu tempo, cobre o quanto você acha que vale e, claro, o quanto você acha que vai conseguir cliente. Por exemplo, vamos supor que você tenha 2 horas livres, você estuda bastante, você trabalha bastante, quer escrever de noite, das 8 às 10 da noite, por exemplo. Você então não vai querer cobrar barato, porque afinal, você vai gastar 2 horas do seu tempo de descanso para vender artigo a 5 conto, é sacanagem, né? Então você vai lá, você vende mais caro, R$20, mas você seleciona bem seus clientes. Em vez de você aceitar todo cliente, que vai ter muito menos, né? Menos pessoas vão querer comprar de você, porque você vai estar com um preço mais alto, você vai ter uma lista fechada. Por exemplo, 5 clientes comprando de você a R$20 por texto, já é o suficiente para te dar, sei lá, R$500 por mês, que é algo que vai complementar a sua renda. Então isso é muito relativo, você tem que pensar em quanto custa o seu tempo e quanto tempo você tem livre para trabalhar com isso. Você também pode oferecer desconto por pacote de artigo. Se a pessoa comprar 20 artigos, você dá 5% de desconto. Se a pessoa comprar 30 artigos, você dá 10% de desconto. E assim por diante. Por fim, também você pode colocar uns valores adicionais.
você escreve artigo a 10 conto, por exemplo, a 10 reais. Só que a pessoa quer imagem. Então você cobra aí mais R$1 por imagem do texto. Então você vende o artigo a 11, um texto e mais uma imagem. Tal. Você também pode cobrar por publicação. Em vez de escrever o e-mail e mandar por e-mail, escrever o artigo e mandar por e-mail, você escreve o artigo e publica direto na plataforma da pessoa. E para fazer esse trabalho você vai cobrar, sei lá, mais R$3. Então de 10 pula para 13, porque você escreveu o artigo e publicou, colocou imagem, colocou o título já na plataforma e mandou direto para a internet, de verdade, certo? Aqui então os adicionais você também inventa, o negócio é seu. Por exemplo, se você quiser, você pode oferecer uma pesquisa mais refinada e para isso você vai cobrar mais R$3. Entrevista, você pode cobrar mais 10 conto para entrevistar a pessoa, para deixar o texto mais rico. Cada um tem o seu diferencial, cada um tem a sua forma de trabalhar. Esse vídeo não teve como premissa servir como lei, ok? Eu quero te mostrar o que você pode fazer para ter mais sucesso, para você saber como conversar com o cliente e saber como dar o preço para ele. Essas perguntinhas aqui, elas servem como um roteirinho. Claro que você pode adicionar mais perguntas, você pode colocar mais detalhes, colocar o seu toque pessoal, ok? Isso aqui é apenas para você se basear, assim como a precificação, de acordo com aquilo que você acha que vale para você. E não importa, se você acha que R$5 é o que vale, faça por 5, não ligue para o que as outras pessoas estão falando, do que o mercado está reclamando e tal, ok? Faça quando você acha que tem que fazer. Se está muito caro, não existe caro ou barato, isso é relativo. Se você está cobrando 25, tem gente que está falando que está caro, o problema é da pessoa. Se você tiver cliente e estiver feliz com isso, feliz seja você, ok? Alguma dúvida, alguma coisa, alguma sugestão? Pode me mandar um e-mail ou pode comentar aí embaixo que depois eu respondo, ok? E a gente vai manter o contato. Esse vídeo foi feito aí por causa de uma sugestão do questionário. Então, por favor, responda o questionário, porque mais coisas boas e feitas para o que você deseja serão criadas, ok? Um forte abraço e até a próxima!